Olá, alunos! Vocês conhecem a atuação do psicólogo escolar na educação infantil? Hoje falaremos sobre a atuação do psicólogo na educação infantil, avaliação qualitativa psicopedagógica e desenvolvimento de habilidades de leitura, escrita e matemática, de acordo com o seu plano de ensino. Nosso objetivo é compreender como o psicopedagogo contribui para a educação infantil e quais as intervenções educativas são possíveis. Primeiro, vamos entender o que é a psicopedagogia e a trajetória da psicopedagogia dentro do ramo educacional. Essa prática nasceu de demandas sociais, com as dificuldades de aprendizagem de complexa solução. Os estudos avançaram e hoje têm se caracterizado pela grande contribuição ao entendimento das aprendizagens humanas. A partir dessas, que a gente vai começar a visualizar daqui a pouco, a gente vai perceber que o ser humano conhece, produz conhecimento, faz história e é capaz de transformá-las. A psicopedagogia no Brasil é uma área que estuda e lida com o processo de aprendizagem e as suas dificuldades, e que em sua ação profissional deve englobar vários campos do conhecimento, integrando-os e sintetizando-os. O modelo teórico e prático resultante dessa visão é fortemente influenciado pelos modelos europeus e argentino. Então vamos começar. Como a gente aprende? Quais seriam as propostas de reflexão a respeito desse processo de aprendizagem? Para a gente compreender um processo de aprendizagem da criança, é preciso conhecer muito bem essa criança. E é preciso através da observação. Nós temos que observá-la enquanto ela brinca, quais são os brilhos nos olhos, quais são as brincadeiras que ela brinca e que ela fica muito interessada. As mudanças de expressão no rosto da criança em determinadas atividades, movimentação do corpo. Será que essa criança ela é desorganizada? Ela é estabanada? Ou ela se organiza muito bem com relação ao seu corpo? Nós temos que estar atento como essa criança desenha, inclusive como ela desenha o seu próprio corpo. Qual é o esquema corporal dessa criança? Como ela aprende a ler e a maneira como escreve a sua história. Ou seja, para a gente entender o aprendizado, a gente tem que observá-lo desde um processo antes mesmo dele acontecer. Quando a criança tem ali 1 ano e meio, a mais ou menos 2 anos, ela começa a perceber que as palavras são símbolos. Ela começa a perceber que as palavrinhas são desenhos e que podem ser decodificados. Primeiro que surge a percepção do objeto ou da situação vivenciada que induz a palavra. Então, primeiro, a gente vai perceber que existe uma ação. Então, quando a gente vai brincar, por exemplo, de futebol, quando uma criança bem pequena vai brincar de futebol, a gente observa que quando antes dela chutar a bola, ela fala gol. Ou seja, ela percebe que antes da situação existe um movimento que ela quer realizar e surge a palavra. Mais tarde, a percepção da palavra trocará o objeto ou a situação pela representação mental. Então agora a gente já passará para um outro esquema, um pouco mais evoluído. Agora, além da palavra gol, ela vai pensar: eu vou chutar essa bola e farei um gol. Olha, agora a gente tem um processo bem mais elaborado. Agora, quando a criança percebe todo esse processo, ela consegue distinguir o signo, que a gente vai definir como a representação direta de um fato, o gol, e o símbolo, que é a relação indireta e convencional, ou seja, é o que é aceito pelo grupo. Então, farei um gol e para isso eu preciso executar um chute muito bem feito. A nossa comunicação escrita, ela vai representar determinadas convenções que vão dar origem a grafismos e que mantêm uma relação indireta com o significado, passando a constituir os símbolos. Ou seja, os nossos grafismos, eles começam a partir de algumas interpretações sobre esse signo. Por isso que crianças muito pequenas desenham vários rabiscos, que a gente chama de garatujas, e falam, que tem uma estrela, que tem um sol, essa aqui é a casa da mamãe. E não é a casa da mamãe, mas a representação interna que ela faz daqueles rabiscos, de fato são para ela esses desenhos. E esse processo é extremamente importante. Para uma criança aprender a escrever, ela precisa primeiro passar pelo processo do desenho. Os símbolos, eles vão representar uma coisa, e um significado vai ser representado através de um significante. A criança vai formando um mundo das palavras e dos conceitos, o seu vocabulário, inicialmente pequeno, bastante reduzido, que vai obrigá-la a usar as mesmas palavras para objetos, pessoas e situações diferentes. E ela vai passar a discriminar e diferenciar no eterno trabalho mental. Aqui a gente começa na linguagem
Aqui a gente começa na linguagem, começar a perceber que a gente usa palavras diferentes para situações diferentes. Então eu aprendi que para chutar a bola eu faço um gol. Quando eu quero uma água, eu tenho que pegar um copo e dizer água, apontar para esse copo, tentar algum tipo de iniciativa para que eu faça ser entendido. Quando eu começo então a falar e escrever, eu tenho que fazer tentativas de nomear objetos, nomear coisas e situações diferentes. Por isso que as primeiras atividades escolares são o desenho e a palavra, relacionado então àquele signo. Então aquele sol agora passa a ter uma palavra associada. A linguagem, ela tem um papel decisivo na mediação dos processos mentais, porque é graças a ela que é possível generalizar, pensar logicamente, adquirir, reter e selecionar os conceitos e, assim, criar novos conceitos fundamentais. Sabe quando a gente percebe isso na criança? Na fase dos porquês, que é uma fase que muitos pais perdem até um pouquinho a paciência, porque as crianças toda hora querem saber o porquê de muitas coisas, e algumas das coisas a gente fica até sem saber explicar o que é esse porquê. E a fala é um ato motor organizado, ou seja, a gente tem um início, um meio e um fim. Então, quando a gente percebe que a criança não fala de maneira organizada, já nos levanta uma interrogação. O que será que está acontecendo? Porque se ela não consegue fazer isso de maneira organizada, a gente já pode começar a pensar que ela pode ter uma dificuldade na linguagem. Crianças que têm dificuldades para falar, possivelmente apresentam dificuldades na escrita. A própria língua interior, ou seja, a fusão da fala e do pensamento, é o que vai permitir também a aquisição de novas etapas no desenvolvimento da linguagem, que são a leitura e a escrita. Então, se eu não consigo fazer uma associação do que eu estou falando com a imagem mental do que eu falo, possivelmente eu também não vou conseguir escrever. Então, vamos imaginar que eu falo para vocês a palavra dificílima paralelepípedo. Se você não souber o que é um paralelepípedo, você vai ficar perdido e vai imaginar um monte de objetos que possivelmente não são esse que eu estou te falando. Como você vai escrever sobre uma coisa que você não tem apropriação? Por isso que se a gente olhar uma sala de aula de crianças pequenas, a gente vai ver que tem um monte de desenhos pela sala, a letrinha A tem um desenho do que é referente ao A, o M, a letrinha M, e aquele correlato que começa com a letra M, para a gente começar a fazer esses processos mentais que vão colaborar para o processamento da leitura e da escrita. Para a gente ler, a gente precisa de algumas habilidades. Então, vamos falar então da capacidade de memorização, de acuidade visual, coordenação ocular, de atenção e concentração, vocabulário e compreensão, noção de lateralidade e orientação espaço-temporal. Ou seja, para ler, não é simplesmente abrir o livro. Você precisa de todas essas habilidades para que você de fato execute a leitura. Portanto, se eu tenho uma dificuldade em um desses processos, a leitura será travada, a escrita consecutivamente também. Dessa forma, quando a gente vê na escola educação física, brincadeiras, atividades psicomotoras, desenho, pintura, isso não é à toa. As crianças não estão ali apenas se entretendo ou não fazendo nada. Isso é para trabalhar justamente todas essas habilidades. Não é apenas sentado na cadeira que a criança aprende a ler. Ela precisa entender todas essas questões relacionadas às vezes ao próprio corpo, como por exemplo a lateralidade, para que ela consiga pegar um lápis e ter força e preensão na escrita para que ela possa escrever, ou que ela consiga se organizar mentalmente para compreender que cada letrinha, numa ordem, vai formar uma palavra, e que uma sequência de palavras forma frases, e que uma sequência de frases se forma um texto. Segundo o autor Negrini, que ele vai falar para a gente um pouquinho das dificuldades de aprendizagem, ele vai dizer que essas dificuldades que a criança vivencia são decorrentes de um todo vivido com o seu próprio corpo, e não apenas problemas específicos de aprendizagem de leitura e escrita. Ou seja, o Negrini está aqui corroborando com essa fala anterior. Se a criança não conseguiu vivenciar as relações com o seu corpo, a lateralidade, o esquema corporal, possivelmente a aprendizagem ficará defasada. E a gente vai entender agora o que a gente precisa, quais as habilidades para a gente aprender a matemática. Aprender matemática depende muito disso tudo que a gente já vem falando, porque a primeira noção de matemática que nós temos na escola são com aqueles probleminhas. Maria encontrou João, os dois tinham tantas maçãs,
João deu tantas para Maria, com quantas João ficou? Não é mais ou menos assim quando a gente lembra da escola? Então a gente começa a pensar nos raciocínios aditivos, que vão corroborar para todos esses anteriores da escrita e da leitura. O raciocínio aditivo ele envolve relações entre as partes e o todo. Ou seja, ao somar as partes, encontramos um todo. E ao subtrair uma parte do todo, encontramos a outra parte. Envolve ações de juntar, separar e corresponder um a um. As situações aditivas, elas podem ser variadas. Podem ser problemas de composição simples, problemas como a das partes desconhecidas, problemas de transformação desconhecida, problema com estado inicial desconhecido, problemas de comparação. Isso tudo são probleminhas matemáticos que vão traduzir essas situações aditivas. Por exemplo, o que seria um problema de composição simples? Em um vaso, há 5 rosas amarelas e 3 rosas vermelhas. Quantas rosas há no vaso? Ou seja, um probleminha de composição simples. Um problema de comparação. João tem 7 carrinhos e José tem 4 carrinhos. Quem tem mais carrinhos? Então, a gente vai perceber que esses pequenos probleminhas vão ajudar a gente a criar um tipo de habilidade de raciocínio, tá bom? Então, a gente começa a perceber que as resoluções de problemas possibilitam a articulação entre o conceito matemático e as suas representações. No caso, as operações básicas e os algoritmos. Quando a gente pensa num diagnóstico qualitativo, a gente está pensando em situações que a gente possa intervir com os pais, com a criança, com os professores, e a gente vai criar inúmeras estratégias de intervenção, que embora o diagnóstico não seja uma intervenção, ele acaba colaborando com o processo interventivo. Com os pais, a gente pode questionar sobre como resolver, como eliminar o problema de aprendizagem do seu filho, e o psicopedagogo vai ter que responder uma série de questões, inclusive aquela pergunta que não pode ser calada. Por que o sujeito sofre desse problema de aprendizagem? É essa pergunta que psicopedagogos mais respondem ao longo da sua jornada de trabalho. Nos diagnósticos, a gente tenta identificar as causas de dificuldade de aprendizagem em cada caso clínico e também vamos indicar os encaminhamentos interventivos mais pertinentes para a resolução da dificuldade de aprendizagem. Embora o diagnóstico não seja intervenção propriamente dita, ele tem um efeito interventivo na medida em que influi sobre as dinâmicas de vida do sujeito e da família. Nós vamos ter a dimensão técnica e as dimensões clínicas. E como que ela se difere? Na dimensão técnica, a gente vai ter a escuta da queixa. Por quê? Por que eu não aprendo? Por que essa criança tem dificuldades na leitura? A investigação e a pesquisa e a coleta de dados, então, vai ser o nosso manejo científico. Após esse manejo, a gente vai ter uma compreensão global do sujeito que aprende. Na dimensão clínica, a gente vai ter a relação psicopedagogo e paciente. Então, a gente já está falando um processo fora da escola. Então, através de um momento ali de transferência, aonde o paciente tem interesse em compartilhar suas demandas com o terapeuta, com o psicopedagogo, ele vai começar a criar estratégias de autonomia para que esse sujeito consiga entender o porquê ele não aprende. E agora, você conheceu as contribuições do psicopedagogo para a educação infantil e as intervenções educativas possíveis? Assim, a gente percebeu que consideramos o trabalho do psicopedagogo como uma característica terapêutica quando leva o indivíduo a construir e reorganizar a sua própria personalidade, o seu ser no mundo. Mas não podemos deixar de acrescentar que a atuação do psicopedagogo tem suas fronteiras, diferenciando-se de uma psicoterapia. Quando a gente delimita seu espaço com a preocupação pedagógica de proporcionar ao aluno a melhor utilização da linguagem e elaboração cognitiva das informações específicas, com a finalidade que esse indivíduo possa concretizar e satisfazer as necessidades, atuando no mundo em que vive. Chegamos ao final. No próximo vídeo falarei sobre o psicólogo no ensino médio, cursinho, pré-vestibulares. Até lá, bons estudos!